Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Câmara, o podcast oficial da Câmara de Toledo. Eu sou a Mayara Schaffner, coordenadora do Departamento de Comunicação da Câmara, e estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Fala Comunidade, um espaço onde nós podemos conversar sobre diversos temas que fazem parte do dia a dia das pessoas e do Legislativo Municipal. Hoje, como tema, nós temos o agronegócio de Toledo. Vamos falar sobre produção, infraestrutura, estradas rurais, logística, custos, clima, tecnologia, sucessão familiar e os caminhos para garantir que aquilo que é produzido no campo chegue com segurança, qualidade e competitividade ao seu destino. Toledo tem uma relação muito forte com o campo. A produção de grãos, a suinocultura, a avicultura, a bovinocultura de leite, a piscicultura, as cooperativas, as agroindústrias, os produtores familiares e as comunidades do interior formam uma base de economia e de identidade do município de Toledo. Mas, junto com essa força produtiva, também existem desafios importantes que não podem ser deixados de lado num debate sobre esse tema. Produzir exige planejamento, assistência técnica, investimento, sanidade, sustentabilidade e mão de obra. E escoar a produção exige estradas conservadas, pontes seguras, acessos adequados, maquinário, drenagem, pavimentação em pontos críticos e uma articulação permanente entre os produtores, comunidades, cooperativas, agroindústrias, prefeitura e o legislativo do município. Para conversar sobre este assunto, nós recebemos hoje aqui o vereador Chumbinho Silva. Chumbinho é de Toledo, tem uma trajetória ligada às comunidades do interior e ao acompanhamento de demandas, incluindo a questão das estradas rurais, de infraestrutura e pavimentação, como mencionado aqui, o acesso às propriedades e a segurança de quem transita pelo campo, que são condições também para o escoamento dessa produção agropecuária. Também está conosco Maicon Siveris, produtor de 10 de Maio, que acompanha de perto a realidade de quem vive e trabalha no campo, conhece as demandas da comunidade e pode contribuir com essa visão prática de quem enfrenta os desafios no dia a dia. Então, nesse momento, quero dar as boas-vindas aqui para o nosso vereador, Chumbinho Silva. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, comunidade. Dizer para você que é um prazer estar aqui pela segunda vez, trazendo informações e também trazendo um produtor rural como convidado, que é a pessoa que vive o dia a dia. Então, um prazer estar aqui para acompanhar todo esse teu questionário, para a gente expor algumas coisas do nosso município ao povo de Toledo. Muito bem, seja bem-vindo, Maicon. Eu falei que Maicon Siveris, é assim mesmo esse sobrenome, Maicon? Boa tarde, agradecer o convite do Chumbinho e é Siveris, na verdade. Siveris. Isso. Então tá certo, vamos fazer a correção aí, porque a gente tem que falar o nome bem direitinho, né? Maicon Siveris, tá certo. Produtor de 10 de maio, Maicon? Sim, nasci, sou natural de 10 de maio, natural de Toledo, nasci em 10 de maio e estamos lá até hoje nessa lida aí. Tá certo, já vem de uma sucessão familiar? Sim, a gente já vem lá do passado, né? Meu avô é pioneiro do Rio Grande do Sul, meus avós, na verdade, são pioneiros do Rio Grande do Sul, vieram para a região e se alocaram ali onde é que eu resido hoje, e meu pai foi produtor rural, e então a gente está tentando fazer a sucessão familiar da melhor forma possível. Tá certo, vamos lá então. Chumbinho, para começar aqui, Toledo é reconhecida pela força do agronegócio e pela presença marcante nessas comunidades do interior. Na sua visão, o que explica essa vocação produtiva do município? Mayara, o nosso município ele foi feito a verdadeira reforma agrária na época quando a Maripá veio instalar aqui, comprou o latifúndio improdutivo, que era a Fazenda Britânia, e trouxe os colonos do Rio Grande do Sul. Como o Maico disse aqui, o próprio avô dele provavelmente foi pioneiro na região 10 de maio. Então parcelou essa terra em colônias de 10 alqueires de terra e ela permaneceu dessa forma. Algumas propriedades foram aglomeradas. Essa condição da pequena propriedade faz com que a diversificação dê certo. Então, essa vocação nossa vem disso, da pequena propriedade, que faz de diversificação, fazendo com que o nosso PIB agropecuário seja gigante perante aos outros municípios do Paraná. Tá certo. Maicon, quando a gente fala, né, desse agronegócio aqui em Toledo, de que realidade a gente está falando no dia a dia dessas propriedades e dessas comunidades? Como que está funcionando esse dia a dia aí de vocês? Olha, a gente vem investindo muito, né? O produtor rural hoje o produtor pecuário vem hoje numa crescente de tecnologias, né? Assim como aconteceu na produção de grãos há uns anos atrás, que a tecnologia explodiu,
Assim, a parte pecuária também está vindo forte, né, nesse sentido. Então, isso aí está facilitando um monte a produção e aumentando a produção, né? E com isso, imagino, aumentam-se as responsabilidades e os desafios daquilo que é necessário para manter essa alta produtividade. Com certeza. A infraestrutura é muito importante, né? A gente tem muitos desafios aí. Às vezes a gente até entra em contato com o poder público, né, para ver a questão. Uns dias atrás a gente estava sofrendo muito com a parte de energia elétrica, então a gente ficava horas e horas e o produtor, não sei se teria necessidade, mas acabou se obrigando a ter uma segunda opção de energia, que hoje a propriedade não pode mais ficar sem energia, né, por muito tempo. E isso até a gente percebe alguma coisa de investimento da companhia elétrica, mas ainda é pouco e falho ainda. Pois é, essa foi inclusive uma das bandeiras levantadas pelo vereador em tribuna aí ao longo do ano todo, né, vereador? Com relação a essas quedas de energia. Maiara, se você verificar desde 2021, quando a gente assumiu a primeira legislatura, a gente já foi atrás desse problema que era grave, que é grave, e é uma condição que vem se acelerando mais e mais. Parece que no passado a regra era ter energia o tempo todo e exceção era faltar energia. Hoje está quase empatado. A gente fica muito tempo sem energia e claro que foi uma bandeira que a gente comprou porque a gente vem lá do interior, a gente vive o interior, a gente sabe como funciona a vida desses produtores que levantam cedo, dormem tarde e sem energia, como ele disse, funciona por um período muito pequeno. Então a energia hoje é primordial, é essencial e que seja restabelecida sempre muito rápido, porque hoje, como eu disse, o campo está cheio de tecnologia, mas essa tecnologia sem a energia elétrica ela não funciona. Então o desafio nosso é apoiar o produtor para que seja restabelecido e que a companhia forneça um serviço de boa qualidade para quem paga e precisa. A exemplo do que, né, o Maicon comentou aqui, que eventualmente acaba entrando em contato com o poder público, né, na hora que precisa de algum auxílio, encontra algum entrave. Essa pergunta eu vou deixar aberta aqui para os dois. Qual que é o papel do poder público, seja executivo, seja legislativo, nesse apoio ao produtor? Fica à vontade, Maicon. Pois é, a gente entra em contato porque eles, de certa forma, a gente sabe que eles têm um contato maior para frente, né, com os dirigentes, presidentes das companhias e tem uma força maior do que o produtor, individualmente indo lá fazer um questionamento, reclamar, muitas vezes não vai ter o mesmo peso que alguém do poder público legislativo ir lá, né? Então a gente sempre, quando você percebe que a tua reclamação não tem força, você procura uma coisa maior, né? Mas e mesmo assim com a força deles, muitas vezes a gente fica ainda à mercê dessas situações assim que são complicadas e isso aí acaba gerando um custo, gerando um estresse no produtor que muitas vezes é complicado. Complementando o que ele disse, o poder público é primordial na ação. Nós temos uma lei, a Lei 1898 de 2005, que foi uma lei criada pelo então prefeito José Carlos Schiavinato, no sentido de auxiliar, não que a responsabilidade da propriedade seja do município, a responsabilidade continua sendo deles, mas o município tem essa condição legal de poder apoiar com insumo, com máquina. O poder público, nós vereadores temos acesso a deputados, temos acesso a dirigentes de empresas, a cooperativas, e o nosso papel é defender quem nos colocou lá. O papel do vereador é legislar, fiscalizar. Criação de leis, fiscalização do poder público, porém tem esse papel importante, esse elo entre a produção agropecuária, lá o setor primário, com o setor secundário, o setor terciário, as companhias de energia elétrica ou outras. Então o papel nosso é primordial no sentido do que o Maicon falou, interceder porque temos voz ativa numa tribuna, numa rádio, numa televisão, isso facilita muito a vida deles também. O vereador já vem também de um papel nesse sentido lá do executivo, né? Já ocupou uma função como secretário, né? Dessa pasta que também acaba conseguindo acolher algumas demandas aí, né? Dos produtores. É muito diferente o trabalho feito lá para o trabalho como vereador diante do produtor? Ele é complementar. Se você veja bem, eu tive 2 secretarias que uma complementa, mas ao mesmo tempo são oponente. Por exemplo, eu fui diretor e secretário de meio ambiente, que existe sempre essa confusão entre a produção e a sustentabilidade. E hoje a consciência está formada, todo mundo sabe disso, mas ainda acontecem alguns crimes ambientais, algumas coisas, exceção, mas acontecem. Então, eu tive na Secretaria do Meio Ambiente, depois tive como secretário de Infra Rural, e que é muito ligado ao agronegócio, à logística, a escoamento da produção. Eles se complementam, são papéis complementares. Como eu tive lá, eu sei como cobrar. Então, isso facilita muito a minha vida. Tá certo.
Quando a gente fala para além dessa questão da energia, né, Maicon? Se você fosse dizer quais são outros desafios que vocês ainda têm aí no dia a dia, que, né, são situações que poderiam melhorar, que facilitaria essa produção, ou então o escoamento dessa produção? Olha, nessa parte a gente está bem respaldado. Hoje o ponto mais crítico realmente nesse quesito falando é essa questão da energia, né? Como o município de Toledo investiu no passado e ainda vem investindo muito em pavimentação rural, melhorou muito. Essa parte do escoamento melhorou muito. Só que hoje a gente já está vendo que a gente precisa de manutenção desse pavimento, né? E isso está ficando um pouco aquém do que a gente esperava, né? Hoje a gente sofre bastante já com asfalto esburacado, as laterais aí tá voltando aquele problema passado, que tem muito lugar que a água tá vindo pro asfalto, tá degradando. Então esse seria mais um ponto que já tá começando a ser crítico para nós, né? Mas assim, até o poder público hoje colabora bastante na parte de pátio, de máquina, para a gente resolver essas situações aí, a gente consegue. Então hoje o segundo ponto seria realmente essa pavimentação hoje, que está ficando já aquém do que a gente esperava, né? É uma demanda constante, né, vereador? Não para. Pois é, Mayara, foi alvo da minha fala exatamente na tribuna na segunda-feira. Eu fiz uma explanação de 5 minutos e 20 falando exatamente sobre o desafio que o prefeito atual e os próximos vão ter, porque Toledo tem hoje 420, 430 quilômetros de asfalto rural. E os prefeitos que fizeram se preocuparam em montar um fundo da infraestrutura rural para ter um caixa para o futuro, porque nessa primeira pavimentação, vocês todos participaram com alguma parte, ou 50%, ou 30%, ou 28%, ou 22%, como é hoje. E essa manutenção, ela é feita hoje pelo município. A propriedade do Maicon, lá em 10 de maio, ela fica a mais ou menos 200, 300 metros do asfalto, da pavimentação, mas é um asfalto deles que já teve alguma recuperação e que está precisando novamente, não só lá com a principal que sai para Toledo. Então, e outro ponto que também atrapalha, é claro que hoje as constantes chuvas em excesso, como aconteceu esses dias atrás, o município de Toledo foi afetado. Eu recebi assim num dia 22 vídeos de caminhões atolados e não tinha o que fazer, não existe estrutura para lutar contra a natureza. No segundo semestre a gente tem a previsão de mais problemas, então o poder público faz o que pode. Em época de crise fica mais difícil. A gente cobra demanda, porém, os recursos também são limitados. Eu queria ser prefeito e ter milhões para gastar com esse povo que realmente move, é a mola propulsora da nossa economia, mas que às vezes, como o Maicon disse, fica aquém do esperado. Mas é o que se pode fazer no momento. É, exatamente isso. E até fazer esse comentário. As previsões é de um inverno muito chuvoso. Uhum. Então, provavelmente, essa vai ser uma demanda constante aí no segundo semestre, né, vereador? Exato. E a gente tem que fazer o melhor possível. Merece nosso respeito, a gente tem que ir atrás de recursos para tentar sanar esses problemas, fazer com que, no mínimo, eles tenham condições de tirar a produção. Porque um produtor de grãos, por exemplo, que tem 10 alqueires de terra, ele vai lá e joga 200 mil reais na terra e fica olhando. Se vai nascer os 200 de volta, vai nascer 500 ou vai nascer zero ou metade. Então isso é um desafio. É o camarada que não dorme de noite, fica olhando para o céu para ver se vai chover, se vai dar sol. Então o poder público não atrapalhando já é um grande negócio. Agora, se puder ajudar, fica bom também. Tá certo. A gente sabe, né, vereador, que o agronegócio ele envolve grandes cadeias, mas também pequenos e médios produtores, né? Tem a questão da agricultura familiar, de pequenas comunidades, né? E isso também é muito presente aqui no nosso município. Inclusive, muitos também participam da Feira do Produtor, né? Com alguns dos seus produtos, né? Como garantir que essas políticas públicas, para além da energia, para além da pavimentação, né? Aquilo que talvez o pequeno produtor precise, né? Como a gente consegue garantir que essas políticas cheguem para eles, né? O vereador também tem conversado com esses pequenos produtores? Eu particularmente, eu visito muito o interior. Eu tenho o compromisso de visitar, no recesso, visitar o maior número de propriedades possível. E como o nosso município é baseado na pequena propriedade, a gente vê os desafios. Por exemplo, uma promessa de campanha do prefeito Mário Costenaro foi a recriação da Secretaria da Agricultura, que tinha sido extinta, e o Luiz Bombardelli, que é o secretário, ele vem criando alguns programas, principalmente na questão da vocação do turismo rural que a gente tem, dessa feira que você disse aí. Eu visitei algumas propriedades que têm um turismo rural bem já explorado, mas que tem um potencial muito grande. A pequena propriedade, ela é baseada nisso. Por exemplo,
exemplo, a semana passada eu fui na linha Gramado e vi uma pequena produtora que tinha lá uns 3, 4 tanques de peixes e ela está investindo num restaurante lá no sítio dela. O restaurante está assim, cheio de água ao redor, é um restaurante rústico, ela tem uma horta maravilhosa do lado, onde você vai comer o peixe lá, o restaurante, e você vê os animais soltos, o pato, galinha, o gado e a horta, muito bonita. Então, isso está se proliferando. Se você vê quantos pontos de turismo rural existem, é muito. O desafio do poder público eu digo que a prefeitura teria que ter suporte técnico em todas as áreas. A agricultura, a suinocultura. A suinocultura hoje ela é bem provida de técnico da área privada. O município teria que dar suporte, principalmente às questões dos produtores de frutas, verduras, o pequeno mesmo, aquele que produz ali para vender na feira. Mas isso está se desenvolvendo. Tem que ter uma sequência, tem que ter investimento. Porém, hoje, infelizmente, estamos em época de vacas magras e fica difícil. Mas dentro das possibilidades, o município está desenvolvendo esses projetos voltados para a pequena propriedade. Essa questão do turismo rural é bem interessante e realmente vem numa crescente aqui no nosso município, né? Na região de 10 de Maio, não sei se até na sua propriedade, existe essa comunicação com vizinhos, com essas outras pessoas aí que já fazem parte do turismo rural? Percebe-se esse movimento lá em 10 de Maio também? Olha, no nosso distrito lá é muito pouco, é quase que nulo essa situação. Tem uma chácara lá que tem, mas não é nada expressivo. Não. Ainda não tem. É que, na verdade, vai depender ali de cada propriedade mesmo, né? Nós temos, acho que, algumas regiões que estão à frente disso, né? Que já vem aí de muitos anos. Mas a gente imagina que em algum momento todo o nosso interior, né, vereador? Incluindo 10 de Maio, que neste momento, na questão do turismo rural, talvez não esteja. Mas acho que a tendência é que se contemple, né? Porque isso está crescendo em todo o interior, provavelmente. Assim, o que ele disse é realmente 10 de Maio está no mesmo nível dos outros. São, vamos dizer assim, empreendimentos rurais dispersos. Bom Princípio, Vila Nova, Sarandi. Aqui em Concórdia nós temos o Rancho Fundo, que tem já um turismo rural já contemplado. Nós temos aqui a Chácara Berno, que pouca gente conhece, que também ele não está nesse roteiro que foi criado. Chácara Berno, a Estância Berno, na verdade, muito bom. Nós temos lá no Distrito 10 de Maio, lá indo de Lola para o 41, o Sítio Bom Jesus, do Jonathan Grando, que ele recebia, uma época, aí, os alunos da escola, ele tinha as aves do IAT, que eram aprendidas, que tinham que ser inseridas novamente na natureza. Ele ficava cuidando um tempo, ele tem as gaiolas, tudo pronta. Então, deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa para... a chácara do Wilson Clima, em 10 de Maio, que é a única que é voltada ao lazer, né? Lazer e turismo rural. Então, assim, mas isso é questão que eu acho que a longo prazo vai acabar agregando valor à produção rural, os pequenos locais de turismo rural. É uma tendência e eu penso que a propriedade rural vai estar voltada para isso. Inclusive, o Distrito 10 de Maio vai ter um potencial bom. Quando o pessoal começar a ver que isso funciona, acaba, principalmente os pequeninos mesmo, voltando para essas coisas. Exatamente, foi o que eu imaginei. Fiz até esse questionamento, porque eu penso que se nesse momento isso não ocorre, é uma tendência, né? Quando vê os vizinhos, a comunidade, alguém já vai estar inserido dentro desse turismo rural, que aqui no nosso município, né, tá crescendo bastante. Exato. Quando a gente fala, até você mencionou essa questão das aves, né? Que eram levadas para essa propriedade, a sua experiência aí também na Secretaria de Meio Ambiente, que você inclusive mencionou, né, vereador, que às vezes existe uma confusão ali da sustentabilidade e também com toda essa produção. O que é um crime ambiental, o que não é? E como levar essa questão de toda essa produção junto do meio ambiente? Dessa proteção do meio ambiente que tanto se fala hoje, né? Como que funciona aí no dia a dia essa questão, né, de um produtor? Tem algum cuidado específico, alguma coisa que esteja vigente ou, né, uma ação específica que se pense no meio ambiente hoje, mas que não se prejudique toda essa produção, né? Porque as coisas precisam caminhar paralelamente, né? Eu vou dizer assim, Mayara, me antecipar, depois o Mike vai responder a mesma pergunta que ela fez. Hoje, as leis ambientais, elas com o tempo, elas foram ficando bem ferrenhas com o produtor rural. Muita gente ficou assim inibido, engessado de uma forma, até se adaptar às regras que vinham muito rápidas. A gente sabe que é complicado. O Maico tem uma suinocultura e se ele não estiver totalmente dentro da legislação ambiental, eles vão lá e lacram a propriedade dele. Ele tem que ter lá a sua alocação dos seus dejetos, ele tem que ter a disposição dos dejetos, que isso é um problema que a gente está ocasionando no município de Toledo. Mas as leis ambientais, elas são duras e talvez
porque leis ambientais elas são feitas por ambientalistas, né? Pessoas que defendem o meio ambiente com unhas e dentes. Eu também não sou ambientalista, mas eu também defendo um meio ambiente saudável. Por isso, a sustentabilidade tem que ocorrer. Fazer uma produção otimizada, mas de forma também preservar os recursos naturais. Logo para baixo da casa do Maico lá, passa o Rio Marreco, tem uma sanga que nasce ali na propriedade, perto da propriedade do Verno, acho que na tua própria propriedade também. Então, a gente vê que essa geração que vem, que é a terceira geração que está naquela região, tem essa preocupação. Até porque vão ter que deixar um filho bom para o planeta e um planeta bom para o filho, né? Então, eu tenho certeza que existe essa preocupação e o Maico pode explanar mais sobre como são essas leis e de que forma elas podem ser... vamos dizer assim, agregadas ao agronegócio sem ser aquele negócio que vem para ferrar. Justamente, como o Chumi estava comentando, hoje já existe uma conscientização muito grande. Claro que as leis vieram para, num primeiro momento, vamos falar dos meus avós serem mais... Na época que eles começaram, que veio essa lei, por exemplo, de ter que ter uma esterqueira revestida. Então, isso para eles era o fim do mundo, né? Mas com o tempo isso aí foi se vendendo e hoje todo mundo tem. Hoje uma granja com biosseguridade, tem muito pouca granja de suíno que não tem hoje uma cerca de isolamento, né? Claro que, entre aspas, essa cerca de isolamento a gente sempre brinca, né? Que essa cerca só vai proteger os cachorros, na verdade, né? Porque o gato pula por cima, o coatinho pula por cima, então... Passarinho. Isso aí... Mas a gente tem, então todo mundo vai se adequando. E como o Chumi falou, hoje, se você não está dentro das regras, você está fora do mercado. Nenhuma empresa vai trazer suínos para você, não vai... Nem a Dapar vai te dar uma GTA para você transportar, vender. Então, hoje você tem que estar seguindo as regras, né? E hoje até um ponto muito importante, que isso vinha sendo debatido há muitos anos e agora está em fase inicial, né? O projeto já está sendo executado, que é a recolha de carcaças de suínos, né? Principalmente. Isso aí foi um projeto que é um problema, não sei se vai solucionar 100% o problema na propriedade, que tem os seus desfavores também, né? Que é a questão da disseminação de doenças, né? Se carregar numa propriedade um animal morto, uma carcaça, e tiver doença, pode disseminar no município, sim. Mas hoje tem uma empresa, junto com os órgãos públicos, que liberaram tudo isso, que estão cobrando da empresa, então está sendo uma recolha legalizada, né? Muito importante, a Suíno-Oeste está envolvido nisso aí, o município acho que também está apoiando, com certeza, o secretário da Agricultura, o Luiz, lá está muito à frente disso. É uma coisa importante e que eu até digo, que a gente tem que, de certa forma, fazer de tudo para isso funcionar, porque se isso não funcionar agora, nunca mais vai funcionar. E era um problema, não tinha como fazer o descarte correto. Era isso que ocorria até então? Não, a gente tinha o descarte correto, seria a gente colocar a nossa composteira, né? Entendi. Só que quando, por exemplo... acontece de morrer um número alto de animais, isso é complicado, isso é um trabalho oneroso, não é tão simples de fazer, a gente sempre brinca, né? Os caras que fizeram essa lei, eles são ambientalistas, né? Mas eles nunca vieram limpar uma composteira. Não estão na outra ponta. Então, hoje, é muito importante isso aí, que está funcionando, e a gente apoiar isso aí para dar certo, né? Ah, com certeza, até porque é uma empresa, em tese, especializada nisso, né? É uma empresa especializada, e antes ainda hoje acontece, porque ontem passou um caminhão lá em casa. A recolha clandestina sempre ocorreu. E para eles levar o problema, uma doença, por exemplo, de uma ponta a outro município, é muito maior do que essa empresa que é legalizada, né? Que está seguindo as regras do IAT e de todo cuidado, né? No manejo ali que precisa. Sim. Com certeza, não, muito importante. E existe hoje essa fiscalização do município com relação a essas leis ambientais? Vocês recebem visita na propriedade? Como que funciona isso? Visita é mais difícil a gente receber, né? Só que hoje, com a tecnologia que tem, né? Eles acabam sobrevoando, olhando pelo satélite, né? Que atualiza hoje, eu não sei em quanto tempo que atualiza, talvez até os órgãos públicos aí devem ter um acesso, uma atualização mais frequente, né? Mas hoje a gente não tem tanta visita, a não ser se acontecer algum problema grande, né? Daí eles vão vir visitar, mas senão... E na verdade eu imagino, né? O vereador vai saber explicar também, que provavelmente ocorre essa fiscalização por meio das licenças, né? De tempos em tempos, para você poder emitir as licenças, você vai precisar estar de acordo. Acho que é assim, né, vereador? O município participa muito pouco da fiscalização do agronegócio. Em que parte a prefeitura pode, através da Secretaria da Infra Rural,
junto com a ADAPAR, notificar produtores que estão desaguando água sem segurar água na sua propriedade. Essa é uma fiscalização, mas a fiscalização deles é basicamente os órgãos ambientais estaduais. O IAT, que é o fiscal de vocês, e a ADAPAR. O município praticamente não fiscaliza. O município entra num empreendimento novo, se o Maico for fazer um chiqueiro novo amanhã, a prefeitura entra como anuente, dizendo que não há proximidade, a distância está conforme o plano diretor, está distante da estrada, dos corpos hídricos, é isso. A fiscalização em si é tudo órgão estadual e federal. Perfeito, perfeito. E aí, comentando um pouquinho sobre a história aí, né, da sua família, que comentou que já veio o avô, né, e a ideia foi permanecer para ter essa sucessão familiar. Continua com essa ideia? Tem filhos? Tem gente na família que quer permanecer em 10 de maio na propriedade? Como que tá essa situação? Como você falou, a gente já está na terceira geração, está sucedendo a família, né? E hoje eu tenho 2 filhas, né? Uma de 15, fez 15 ontem, inclusive, e a outra vai fazer 11. Então, a de 15 anos, por exemplo, ela já está indo no colégio agrícola, né? Colégio agrícola muito bom aqui em Toledo, está no primeiro ano, está gostando. Então, acredito que uma das minhas filhas vai ficar na propriedade para ajudar a gente, né? Tá certo, o vereador que visita, percebe essa questão da sucessão familiar? Como que tá, vereador? Fizemos uma audiência pública na Câmara ano passado para tratar sobre a substituição familiar no agronegócio, principalmente na suinocultura. Se você considerar, eu estava falando para o Maico aqui nos bastidores, que a gente tinha aqui um plantel há 5 anos atrás de 1.170.000 suínos e hoje nós temos só 970.000. Nós perdemos 200.000 suínos em 5, 6 anos, né? Isso é ruim. E um dos motivos é a falta da substituição de pai para filho e também a questão da falta de mão de obra. É um desafio que vai ter que ser estudado, vão ter que estudar outras formas e a preocupação ela existe. Aí o pai, por exemplo, que tem 2 filhas, é um pouco mais complicado, ela vai ficar na propriedade, ela vai ter que arrumar um marido, um genro, você tem que arrumar um genro que vai também se propor. Isso eu vi que a menina trabalhava na suinocultura do pai, no Distrito Novo Sarandi, casou com um mecânico e foi embora. Ele ficou sem mão de obra. E aí, isso é um caso que eu vejo, que eu vi. Isso acaba criando uma falta de sucessão, como está acontecendo em algumas propriedades. Filhos que estudam e vão embora, muitas vezes retornam. Pai, vou assumir que eu não gostei da área urbana, vou assumir. Mas isso é uma minoria. Então, a substituição é um desafio que vai ter que ser bem estudado, capacitações. A tecnologia vem para somar, porque, por exemplo, hoje a tecnologia já evita muita mão de obra humana. Mas, por exemplo, vai ter que se desenvolver alguma técnica lá para não precisar mais rapar chiqueiro em lugar nenhum, porque é um desafio, é um serviço que realmente demanda uma mão de obra que tenha peito, que tenha coragem. Esse é o desafio. O cara fala, eu não estudei veterinário para mim vir aqui rapar chiqueirão, né? Então, isso é para poucos, né? Mas assim, acredito que essa cultura nossa alemã, que é 10 de maio, um distrito essencialmente alemã e no interior do município muitos alemães na suinocultura, essa cultura ela vai acabar se passando e eu acho que nós vamos solucionar esse problema da substituição familiar na suinocultura. E tem uma questão também dos núcleos das comunidades, né, vereador? Tem as propriedades, mas também tem ali, como se fosse o centro, né, onde se reúne, tem até alguns estabelecimentos comerciais, né? Todo o nosso interior tem, né? Alguns são um pouco maiores, obviamente, mas se desenvolve. Existe um programa no município, vereador, ou uma ideia de lei, ou sugestões para fortalecer esse núcleo? Porque eu vejo que ele também é importante para a manutenção de quem está na propriedade, né? Claro que a sede de Toledo não está longe, mas poder fortalecer aquele núcleo para ter acesso ao básico ali quando precisa, ajuda muito, né, vereador? Hoje eu percebo que os distritos grandes, como 10 de maio, como Vila Nova, Sarandi, São Luís, Bom Princípio, tem uma estrutura urbana mínima, mas tem um centro comunitário, tem uma quadra esportiva, tem um bar, tem uma bocha, tem um 48, tem um bolão. Então, o município ele pode investir na parte pública de qualquer lugar. E ele procura fazer isso não só nos distritos, nos povoados, mas também nas linhas. Vamos dar um exemplo. Linha quilômetro 41, que lá eu sou sócio no veterano. Lá tem um centro comunitário, tem a igreja, tem a cancha de bocha. Eles têm as diretorias deles e o poder público tem que dar condição de trafegabilidade para o povo chegar até lá, mas também tem que fazer um investimento no centro comunitário, uma reforma, um ar-condicionado. O município pode apoiar clubes particulares, como apoia o Cacipesca, como apoia o Socedema, como apoia o São Luís, o Grêmio de Vila Nova, são clubes particulares que, através de lei, sendo utilidade pública, pode-se fazer investimento. Então, o município, sim,
Nos distritos, a questão da unidade de saúde, a maioria dos distritos tem unidade de saúde, Ouro Preto tem lá um posto que pertence para Boa Vista, o posto. Então, essas condições o município tem que criar para fazer com que cada vez mais o homem fique no campo. E, principalmente, na questão das moradias. Hoje, o município de Toledo está preconizando que se construa habitações populares lá em 10 de Maio, lá em Sarandi, lá em Vila Nova, dois irmãos, um distrito muito pequeno. Então, assim, além de fazer a parte pública, pode sim dar esse suporte às entidades privadas para que o homem tenha conforto e tenha prazer em morar no campo sem precisar vir para a cidade, que hoje é muito próxima, como você mesmo disse. Como que funciona lá em 10 de maio? Acho que precisa de mais investimento nessa questão desse núcleo mais urbano que tem ali. Funciona bem? Os vizinhos gostam? Como que funciona essa relação com esse espaço lá em 10 de maio? Olha, eu até sou suspeito em falar, né? Que eu sempre estou à frente da comunidade lá muitas vezes, né? Líder comunitário, né? Mas assim, a gente está muito bem servido, né? A gente tem posto de combustível, tem padaria, tem supermercado, tem lanchonete, tem o clube, tem a igreja. Nossa comunidade só tem a igreja católica, porque no passado o meu avô sempre falava que o colonizador só vendia terra para alemães católicos. Tanto é que hoje nós não temos nenhuma outra igreja. Eu acho que na época foi meio que uma divisão de território, né? Quando a gente busca a história, a gente encontra comunidades que foram os evangélicos, comunidades que foram mais os católicos, porque era a ideia de se agregar com seus pares para construir o local de moradia. E a etnia também, Mayara. Por exemplo, nós temos distritos que é essencialmente alemão e distritos que são essencialmente italianos. Por exemplo, Concórdia Oeste, a grande maioria é italiana. 10 de maio, logo para lá, porque era por afinidade, né? Eles vinham nos caminhões do Rio Grande do Sul já por afinidade em parentes, e aí acabava. Tanto que hoje, no 10 de maio, tu vai lá, normalmente são parentes que moram lá, né? Sim. Tá certo. A gente vai se encaminhando para o final aí do nosso episódio. Então, eu gostaria aqui de deixar o microfone aberto, né? Para o vereador, para o nosso convidado. Se quiser fazer mais algum comentário, algum assunto que seja importante dentro desta temática, deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Então tá, Mayara, o que nós temos que fazer, o poder público tem que fazer, é apoiar cada vez mais as comunidades do interior, mas principalmente apoiar o agronegócio. A mola propulsora da nossa economia é o agronegócio. Você sempre foi uma menina urbana, que eu sei disso, sim, e eu sempre fui rural. Eu estou na cidade por obrigação, por necessidade, mas eu convivo muito no interior. Eu sei das necessidades que o agronegócio tem. Eu não sou um agricultor, mas eu talvez hoje seja o vereador que mais defende o agronegócio no município de Toledo, porque o vereador do interior está escasso. Nós temos o Zóia em Vila Nova, mas a região dele é muito grande, então o cara que corre o município todo sou eu, e eu tenho prazer nas festas do interior. Eu vou em 3, 4 festas por fim de semana, encontro os amigos, comemos um bom churrasco, ouço as necessidades, alguns me xingam também, está tudo certo, porque faz parte do processo. Eu xingo no bom sentido de reivindicar as coisas. E às vezes a gente tem que levar essas demandas ao poder público. Minha mensagem final: o poder público tem que cada vez mais apoiar o agronegócio da forma que for dentro do seu alcance, porque é a mola propulsora e merece todo o respeito. E respeito significa investimento e apoio. Tá certo, muito obrigada. Michael, nosso convidado, o microfone está aberto. Então, hoje no agronegócio, por exemplo, no setor de grãos, né, ele está numa situação bem delicada, né? Já vem passando por isso há uns 2, 3 anos, a gente veio de uma estiagem. Ano passado a gente foi um ano bom, a produção foi boa, mas os preços, isso não temos nada, o município não consegue solucionar esse problema, né? A gente vive um momento delicado. Na pecuária também tem esses altos e baixos, só que hoje o momento da pecuária ainda está melhor do que, por exemplo, o grão, né? Mas como a gente frisou antes, né? A gente precisa do apoio público, né? Sem o apoio público a gente não sai do lugar, a gente não faz nada, né? Então, aqueles 2 pontos críticos aí que a gente comentou, que é a parte da energia elétrica, a parte da pavimentação principalmente, isso a gente precisa cada vez mais apoio da prefeitura, que eles, como o Chuminho comentou, eles conseguem ter um contato maior para frente, né? Isso é muito importante. E a gente tendo pessoas representando a gente precisa, não tem como a gente ficar sem, né? Mas esse é um ponto que o poder público tem que se antenar bem e correr atrás por nós, né? Porque nós colocamos eles lá para representar a gente. Então a gente quer esse respaldo, né? E aí, talvez uma outra coisinha que a gente precisaria mais, quando a gente vai fazer uma ampliação, uma coisa proprietária, como o Chuminho falou,
Se a gente puder ter um apoio de horas máquinas maior também é importante, né? Porque isso acaba saindo do nosso bolso e nós temos que pagar, né? E as horas máquinas, o vereador até vai poder comentar, é uma demanda muito grande, né? São muitas propriedades, a gente para pensar no município de Toledo, né? No nosso interior. Maiara, a lei permite fazer quantas horas, hoje para você ter uma ideia, se ele for fazer um chiqueirão novo, ele tem direito a 60 horas por unidade. Unidade produtiva é um chiqueirão, um aviário, um açude, um estábulo. Isso é considerado uma unidade. Se ele for fazer 3 aviários, ele tem direito a 180 horas. E essas horas já dá conta tranquilamente. O problema hoje no município não é a lei que permite fazer, é a falta de estrutura que ficou sucateada para poder dar esse apoio. Às vezes, para não favorecer um só, ela vai lá e fornece 15 horas para ele, 20 horas para ele, e para o outro, para sobrar 20 horas para o outro também, porque os custos são altos. Então, assim, o que ele falou é pura realidade. O que está faltando é o Brasil melhorar para nós melhorar. Tá certo. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Assunto muito importante aqui no nosso município, né? Então, temos o prazer de trazê-los aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até agora, né? Tivemos mais um episódio do Fala Comunidade, tratando sobre o agronegócio no município de Toledo. Muito obrigada pela companhia e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais!